Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui na minha rocinha. Vou dar uma olhada para vocês aqui, ó. Já quebrei esse milho todinho. Isso aí tudo é batata, ó. Batata roxa. Eu tenho batata branca também. Vou mostrar para vocês um pouquinho, pra você ver que eu trabalho, né? Diferente dos pastores evangélicos que tem muita grana, às custas do pessoal que ainda não acorda para a realidade. Ali é um bananalzinho. Vocês podem ver, ó. Tudo é filhote daquele bananalzinho da lá que tem uns caixão. Aqui é amendoim, ó. Parece mato, mas isso aqui tudo é amendoim. Quando chegar o tempo de eu... Lá no mês de junho, julho, ele vai estar no ponto de colher. Vou contar uma experiência para vocês. Um dia eu estava dando um ensinamento a um evangélico de uma Assembleia de Deus a respeito da encarnação. Olha, meus irmãos, que maravilha, ó. Tudo é amendoim isso aí, ó. A gente pensa que é mato. E aí eu provei para ele na Bíblia os capítulos e os versículos. Desde o livro de Malaquias, o Altíssimo Yahweh diz que enviaria o profeta Elias. E quando chega em João, em Lucas, versículo 1, 17, a minha macaxeira aqui, beleza? Novinha, ó. Só tem 5 meses, tá maior do que eu. E tudo é macaxeira, ó. Que o João, que é Yahuhana, mudaram para João, operava no espírito de Elias. Veja bem que a passagem deixa claro que ele operava no espírito de Elias. Em Mateus 17, Pedro pergunta ao Salvador: não está escrito que os judeus esperariam que viesse o Elias antes do Messias? Vou sentar um pouquinho para ficar melhor o vídeo para vocês. E ele diz: na verdade, Elias já veio e eles não o conheceram, fizeram que isso, ou seja, degolaram, né? Dando prova que o João era a mesma pessoa. E entenderam os apóstolos que ele falava de João. Aí esse pastor falou assim: mas você tem que entender, você pega um texto sem contexto e fica embaraçado. Entender os apóstolos. Não quer dizer que era João, eu digo isso. E eles iam entender que era quem? Pastorzinho cego, estúpido. Mas rapaz, eles entenderam que era quem? O Salvador tinha capacidade de adivinhar pensamento. Se os apóstolos tivessem entendido que era outra pessoa, ele tinha corrigido, como corrigiu na época da parábola do fermento dos fariseus. Eles achavam que estava falando de pão, ele corrigiu. Aí o pastor ficou numa saia justa. Eu digo, e agora? Eu digo, agora se você não acredita no teu Criador, problema seu. Quer dizer que ele fala que vai enviar um profeta e você quer que não seja ele. Agora eu vou te mostrar como é que Satanás faz para enganar as pessoas. Colocado no livro de João, capítulo 1, e quando o sacerdote mandou perguntar se ele era o Elias, ele disse que não era. Satanás é astuto, meu irmão. Ele fez a Bíblia assim, para confundir as pessoas. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia fala que quando João viu Jesus pela primeira vez, né? O Salvador Yahushua, que eles trocaram para Jesus, para um ídolo. Na beira do Rio Jordão ele falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Então ele conheceu ele, sabia quem ele era. Quando o cara está preso, manda perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Veja que a lógica não bate, meu irmão. É como eu falo para vocês que são evangélicos, seus pastores não são inspirados pelo Altíssimo lá de cima, não. Eu só sei dessas coisas porque o homem lá de cima me deu inspiração. Veja que a lógica não bate. João Batista conheceu ele primeiro e depois, quando estava preso, já não conhecia mais. Satanás ele usa a verdade para embaraçar as pessoas, mas ele não me embaraça mais, porque eu agora estou ouvindo a experiência daquele que me criou. Então o pastor se escandalizou, porque eu provei para ele na escritura e provei para o evangélico. Acho que ele morava a parede do outro lado da parede, e quando eu estava conversando com esse rapaz, ele escutou e veio lá ajudar o rapaz. Aliás, ajudar não, atrapalhar, né? Aí eu falei: você quer saber de uma coisa? Já que você acha que eu estou achando que isso, encarnação da alma é coisa de espiritismo, pesquisa você mesmo na internet. Encarnação no judaísmo. Vocês vão ver que o povo judeu nunca negou isso. Pesquisa você mesmo. Você vai saber disso. Eu digo, agora vamos voltar à história da Bíblia. Aí ele disse assim: então como é que está escrito lá em Tessalonicense, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que ficarem vivos serão transformados e ser arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. Eu falei, aquilo é uma mentira de Satanás e sua igreja. Porque em 1 Coríntios, pastor, capítulo 15, versículo 50, o apóstolo Paulo diz que carne e sangue não entra no reino de Deus. Então ele está contradizendo ele mesmo? Acorda, meus irmãos, vocês que são evangélicos, não usem esses pastores das suas igrejas não, das igrejas de vocês não, tá? Lá em 1 Coríntios é a verdade.
Lá em Tessalonicenses, Satanás já inventou, porém usou o nome do apóstolo. Porque se ele não usasse o nome do apóstolo, não tinha como enganar. É como eu falo, ele usa verdades para poder enganar. Esse papo de dizer que Satanás é pai da mentira, isso é coisa que inventaram. O Salvador nunca disse aquilo. E tem mais uma coisa, vou revelar um segredo que vocês não sabem, tá? Fiquei sabendo há pouco tempo. Se vocês creem ou não, tô nem aí. É por isso que eu gosto do homem lá de cima, porque quando ele revela, ele dá a resposta. O inimigo tem um poder muito grande. Foi tirado apenas um terço do poder dele, ele ainda tem poder ainda, tá? E muito, tá? Deixa esses pastores aí que estão embaraçados desafiar ele, vão se enrolar. Ele não tem corpo físico. Ele joga o camarada em cima de uma cama, você passa o resto da vida com a enfermidade, morre com ela, e quando sair do corpo, ele pega sua alma. Eu não dou conselho a ninguém desafiar Lúcifer. Não faça isso, você que é evangélico. Uma coisa é você expulsar um Exu, um Orixá, uma Pombagira. Isso aí são fraquinhos. Ele mesmo, o chefão, é diferente, meu irmão. É diferente. Eu sigo o Altíssimo e Alro. Mas eu não vou desafiar Lúcifer, não sou doido. Eu tenho um corpo físico. E ele não. Então, ó. Tá? Se a pessoa não tiver a proteção do Altíssimo, ele se ferra, porque ele revida. Revida na hora. E olha lá se ele não faz um encontro de alguém perverso e bota pra querer te matar. Alguém puxa uma faca no meio da rua do nada, um assaltante assalta você. É ele que usa, tá? Essas pessoas que usam droga são seres satânicos incorporados nela, só que elas não sabem ainda. Então o pastor se escandalizou. Porque eu falei que a passagem de Tessalonicenses era mentira, mas é. Paulo nunca escreveu aquilo, meu irmão. Nunca. Aquilo tudo é invenção grego-romana. Paulo não vai contradizer ele mesmo. Você quer ver uma coisa? Como é que a igreja fez com nossos irmãos? Colocaram em 1 Romanos lá em capítulo 3. Romanos capítulo 3. Leia lá, você que é crente. No versículo 7, Paulo está chamando ele mesmo de mentiroso. Com a minha mentira, exaltei o nome de Deus. Veja se o Altíssimo vai precisar de mentiroso para exaltar ele, rapaz. Gente, acorda. Satanás é astuto. Ele cria essas coisas para fazer nós acreditar que os discípulos escreviam cartas contraditórias. E os ateus estão tudo embaraçados. Essas contradições foram colocadas de propósito na Bíblia. Todas elas foram colocadas de propósito por Satanás. Satanás quem fez a Bíblia. Os bispos e cardeais da igreja de Roma receberam inspiração de Lúcifer. A Bíblia não é a Torá hebraica. A orientação do povo Yahudim não é essa Bíblia que nós temos hoje, meus irmãos. Acorda. O Altíssimo, irmão, não vai usar alguém e confundir a pessoa depois, fazer a pessoa se contradizer. Agora veja o Deus da Bíblia, dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ele é um Deus contraditório. Ele contradiz ele mesmo. Por isso que os ateus estão o tempo inteiro provando isso na internet. Que o Deus da Bíblia é confuso. Mas porque os ateus estão embaraçados. Esse Deus ali é o próprio Satanás. É lógico que ele está usando o nome de Deus para enganar as pessoas, senão ele não pode ser adorado. Como é que ele vai ser adorado na terra? Se colocasse no lugar do título Deus, colocasse Satanás, quem é que ia adorar ele? Ninguém. Então ele se escondeu atrás do grego, atrás do título de Deus. É como está escrito, o nome Deus vem do grego Theos. Todo pastor que estudou teologia sabe disso. Theos é a maior estátua que tem no país da Grécia. É um ídolo. Tem até sem cabeça já. Então esse Theos virou Deus em português. É o mesmo Zeus. O Deus dos gregos. Que está nas igrejas evangélicas sendo louvado. Porque eles não conhecem Yahweh. Para aqueles que me conhecem, que não me conhecem, sou irmão Israel. O título do meu canal é Uma Luz na Escuridão. Israel Xavier Souza, Uma Luz na Escuridão. Se inscreva lá e me ajude a desmanchar a grande Babilônia. Não tenho raiva de pastor evangélico nenhum. Porém, os evangélicos precisam acordar. Esse povo está todo dia na internet profetizando revelações, tudo quanto é coisa. Não sabe o nome do Criador. Gente, acorda. Eu vou abrir os teus olhos se você não quiser acordar. Vou abrir os teus olhos. Profeta nenhum no passado e nem no presente, nem em época nenhuma, vai ser enviado para falar a palavra do Ser Supremo lá em cima, sem saber o nome dele. Ele não envia ninguém sem dar um nome. Observe que quando ele escolheu Merushua, que mudaram para Moisés, a primeira coisa que ele perguntou, eu vou dizer quem é teu, quem é você. É claro que lá naquela passagem do Êxodo, lá capítulo 3, parece que é no versículo 14 ou 15, ele diz, eu sou Yahweh, de Abraão, Yahweh de Isaac e Yahweh de Jacó. Eles mudaram os nomes dos caras, eu já sei que são esses foram trocados, mas eu estou falando assim para você entender. Eu sou Yahweh, tá? Só que o que foi que a igreja do diabo fez? Eu sou o que sou. Isso é resposta? Você dizer para alguém,
O cara chega perto de mim, fulano tal, como é que é teu nome? Como é que tu se chama? Eu vou dizer pro cara, eu sou o que sou. Acorda, pessoal, tem que dizer meu nome é Israel. Prazer de conhecer, meu nome é Israel. Qual é o seu? O cara vai dizer o nome dele, se for uma mulher do mesmo jeito. Agora imagine, o profeta pergunta qual é o teu nome para poder falar ao povo. Eu sou o que sou. Acorda. Até a próxima. Tchau.